Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. E agora, em nome do Senhor Jesus, do nosso Deus eterno, nós vamos ler Josué, o capítulo 20. Estabelece-se a cidade de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, no versículo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartais para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. No versículo 3, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. No versículo 4, e, fugindo para alguma daquela cidade, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com ele. Versículo 5. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo como intento, e não aborrecia dantes. Versículo 6. E habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homem voltará a virar a sua cidade e a sua casa e a cidade de onde fugiu. No versículo 7. Então apartaram Aquede em Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e o Criate-Arba, esta é Abrão, na montanha de Judá. No versículo 8, e da além do Jordão, do Jericó, para o oriente, apartaram a Bezá, no deserto da Campina, da tribo de Ruben, e a Remote, em Gileade, na tribo de Gade, e a Galaã, em Bazá, na tribo de Manassés. No versículo 9, estas são as cidades que fugiram, designadas para todos os filhos de Israel e para estrangeiro que andasse entre ele, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até que se pôr diante da congregação. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa aqui é uma cidade que foi feita, tipo assim, um refúgio, né? Para as pessoas que tivessem algum acidente de morte, né? Que naquela época, se você matasse alguém por intenção, seria morto também. Mas isso aqui era para a pessoa fugir, porque ela não matou por intenção de matar. Então ela ficava ali, refugiada, até que se passasse assim um tempo. E diz assim que aquele sacerdote, ele ficaria ali, aquele assassino que matou a pessoa assim, com intenção de matar, até que ele morresse. Então quer dizer
que ele ficasse ali até a vida inteira. Quando, depois de aquele vingador também estivesse morto, né? Ele também voltaria para a vossa casa, junto até o sacerdote faleceu também. Então ali ele tinha a vida inteira para ficar naquela cidade enquanto o sacerdote era vivo. E depois ele poderia ter uma liberdade de voltar para a sua casa, porque assim, quando você faz um crime, mata alguém, lógico que a família da pessoa que perdeu o seu ente querido, muitas pessoas se vingam, muitos se vingam, né? E muitos, né, irmãos, não se vingam porque houve uma concordância, né, irmão, que a pessoa não quis matar aquela pessoa. Um acidente, com não intenção de matar. Matou porque aconteceu, né? E assim era estudado, era naquela estudado, ia ter uma análise, ele ia analisar qual foi a causa da morte, né? Para poder julgar. E a pessoa que fosse julgado, tivesse testemunha, tudo que matou, ela também morreria, né? Ela morreria sim. Mas, caso contrário, ela tinha um apoio para ficar desse tipo assim, escondido, vivendo naquela cidade praticamente a vida inteira. Enquanto ambos vivissem ali por ali, ela vivia, né? Porque na verdade ninguém quer matar ninguém, ninguém tira a vida de ninguém, né? E hoje, quando a pessoa tira a vida de alguém, por intenção de matar, onde é que ele vai? Para a prisão, ele vai cumprir, né? Muitas vezes até morre, né? Muitas vezes se ele tirou a vida de alguém, alguém da família que ele matou vai atrás. E quando a pessoa tirou a vida de alguém aqui, na nossa era, ela vai para a prisão, ela vai pagar um julgamento, ela vai ser julgada, vai ser também estudado, analisado, para poder julgar aquela pessoa. E ela cumpre ali um certo tempo na prisão, talvez até não é preso, né? Só que geralmente ela também não pode ficar, ela não pode ficar ali na mesma cidade, no mesmo bairro, porque a família vai vingar, né? Sempre tem que fugir para longe, né? Não estou falando de matar, tirar a vida de ninguém, né? Que a gente não tem essa capacidade, mas é a lei que fala, a lei de hoje é um pouco diferente, ela não é diferente das de antigamente. Existe alguma pouca diferença, mas é através da lei de lá de trás que as pessoas vêm trazendo a lei aqui e vai modificando um pouco e vai fazendo. Mas tem que ter muito cuidado, né? Prestar atenção. Você que dirige todos os dias tem que ter muito cuidado, né? Ter prudência, não ultrapassar a velocidade, né? Não passar em lugar proibido. Tem muita coisa. Não ficar muito atrás de caminhões grandes, de carretas, né? Realmente, porque muitas vezes a gente passa por tantos acidentes, a gente vê e acontece muitas coisas, porque nós sempre livrado, enviado pelo anjo do Senhor, que muitas vezes nós passamos por risco, muitas vezes nós passamos por alguns riscos de vida, mas a gente não percebe, porque a gente está sendo guardado pelo anjo do Senhor, né? Então tem que ter muito cuidado. Esse dia eu estava passando na estrada e tinha uma casca de pneu e eu passei por debaixo da casca de pneu, um pedaço de pequeno, né? E eu achei que, sei lá, não ia acontecer nada. Eu estava 100 por hora, que era a rodovia que pedia ali, e soube aquele tombo assim, debaixo do carro, blá, 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 debaixo do carro. Mas eu segui viagem, estava eu, minha esposa, minha filha, estava ali, né? E a gente foi embora, nós já estávamos indo para uma chácara. E quando chegou no local, lá, que eu parei o carro, que eu entrei, a minha esposa olhou o carro por debaixo, não sei o que ela olhou,
Tava vazando álcool, igual a água, vazando mesmo, na torneira mesmo. Eu tinha enchido o tanque, chegou lá, só tinha menos de um quarto, bem menos, um dedo de combustível tinha. E ali, nós chegou naquele local, porque eu tinha enchido o tanque, senão não enchia. E um livramento, se aquele carro pegasse fogo na estrada, né? O filtro estourou, meus irmãos. O filtro do carro estourou por debaixo, né? E passou combustível. E ele só não vazou mais porque eu estava na velocidade adequada da rodovia e eu percebi um pouquinho que o carro pediu um pouco de força, mas eu estava acelerando. Foi para preparação de Deus que eu comecei indo bem ali, uma velocidade moderada. E foi assim que Deus me deu condições para eu chegar no local. E ali foi um grande transtorno, né? Eu tive que chamar uma pessoa para poder tirar o filtro, para poder trocar. A pessoa veio, trocou, pagou cento e poucos a R$ 200. Aí seguimos viagem, foi embora, de volta, chegou no caminho, o carro parou novamente. O carro não pegava de jeito nenhum, não pegava de jeito nenhum. O carro teve que vir guinchado. O carro teve que vir guinchado. Quando foi no outro dia que eu dei partida no carro, nada. Foi Deus, foi o Deus da partida, funcionou. Aí o carro começou a funcionar, levei no mecânico, ele fez uma revisão, trocou óleo, aquela coisa toda e o carro ficou bom. Mas, amados, são tudo Deus que guarda a gente. Deus guarda a gente em local, em lugar, em momento difícil que nós nem percebemos. Mas eu não fui imprudente, mas eu poderia perder a vida da minha esposa, da minha filha e prejudicar outra também, porque uma coisa que estava no meio da estrada. Então vocês procuram ter muito atento, tá? Tá muito atento, tentando passar debaixo de nada, possivelmente, vai devagar. Eu jamais imaginaria que aquilo ia acontecer, mas aconteceu. Um dia antes, depois, a minha filha também, ela estava vindo com o carro dela, um dia antes, o carro dela, estava vindo, ela, esposa, os filhos, caiu uma peça, irmão, de um caminhão, aquela peça do caminhão, irmãos, e passou debaixo do carro dela e quebrou e arregaçou o, o, o abastecedor de óleo, né, o kart do carro quebrou. O carro teve que vir guinchado, irmãos. E ela gastou também uma fortuna, tadinha, para poder fazer aquilo ali. São tudo imprudentes, são tudo que Deus guarda nós, irmãos. Porque a gente está ali, guardado pelo anjo do Senhor. E ali ela consertou o carro dela, eu voltei de na oficina, gastou quase 1,5 milhão, R$ 1,5 milhão o valor. E eu também no meu gastei na brincadeira, mas quase isso também, entendeu? Mas são tudo Deus enviando seus anjos, Senhor Jesus, enviando seus anjos para a gente não criar danos. Então, evite andar atrás de caminhão, evite passar por debaixo de qualquer produto em rodovias, tenha muito cuidado, serve de lição. Mas eu poderia morrer. Aí houve uma culpa de alguém, ou não houve também. A pessoa que caiu a peça do carro, ela não tinha intenção de matar, que ela nem viu que a peça caiu do caminhão dela. Se ela estivesse em alta velocidade, poderia criar um dano maior. Ela poderia perder a vida, ela, o esposo e os filhos. Foi um livramento grande que o Senhor fez naquela semana. Aconteceu com isso dela no domingo, comigo aconteceu na segunda. Mas foi 2 livramentos que Deus fez. Agora, de novo, essa semana, tive um problema. A minha face mudou, estou com dor de cabeça terrível, de repente mudou. Minha boca entortou, meu olho não fechou, mas aí eu estou aqui pela misericórdia, dando graças a Deus por esse livramento. E são muitos livramentos, irmãos, que Deus tem feito na minha vida, muito, que eu tenho muito a agradecer, sabe, irmãos? Então são coisas que, se a gente analisar, pensar, Deus ele tem guardado nós sem a gente perceber, sem a gente sequer perceber. E eu estava conversando com minha esposa, com meu filho, a menina, eu conversando com ela,
E nós falamos, né, irmãos, Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas que Deus envia anjos e Deus livra nós e a gente nem percebe. Deus livrou ela, livrou eu nesses dias. E um dia diferente do outro, Deus nos livrou, nos formou, nos criou. Dessa forma, poderia acontecer um acidente. Isso não foi sem intenção de matar, com a intenção de tirar a vida de ninguém, mas houve um acidente. Então tem que ter muito cuidado. Quando você sair de casa, ore a Deus, peça para que Deus possa enviar um anjo dentro do nosso veículo, de onde quer que nós estiver, aonde quer que nós esteja. Porque tenho certeza que se a gente pedir, ele já manda, porque no dia é ele que controla, a noite ele que controla, a vida ele que controla, a morte ele que controla, ele tem controle de todas as coisas. Essa parte que eu tenho passado para os irmãos, que a paz, que a graça de Deus permaneça em vosso coração. Que Deus os abençoe.